Olá, vamos falar sobre ansiedade. Você sente ansiedade? Já sentiu? Quais os sintomas? Na verdade, ansiedade é definido pela Associação Brasileira de Medicina como uma emoção que ela tem sintomas subjetivos, porque varia de pessoa em pessoa, mas os clássicos são aquela questão de palpitação, falta de ar, sudorese, mas os pensamentos são muito particular, mas a maioria acha que esses sintomas vai levar ela à morte. Certo, ponto final. Vamos partir para um outro pensamento. Eu estive conversando com algumas pessoas hoje, psicólogos e tudo, e levantei uma questão que é o resíduo que a ansiedade deixa no corpo. Porque, assim como um exercício puxado, que às vezes um atleta, uma pessoa normal faz, aquilo depois o corpo dele libera alguns hormônios, serotonina, dopamina, várias outros hormônios e peptídeos para o corpo ter uma reação àquilo. Libera alguns hormônios, né? E algumas reações é feita através daqueles hormônios. Com a ansiedade também libera alguns hormônios. Libera hormônios que movimentam algumas coisas no corpo também. Como a maioria das pessoas que nós estamos gravando esse vídeo na quarentena, 2020, junho, Brasil, tiveram que diminuir um pouco o ritmo, seja do trabalho, seja em atividades físicas e tudo, enfim. A maioria das pessoas até que caminhava um pouco, às vezes faziam academia e de repente teve que parar tudo. O fato é que também nós somos meio que viciados em alguns estados mentais que a gente proporciona e inclusive alguns hormônios. Assim como a pessoa vai na academia frequentemente e do nada ela fica um período sem fazer quase nada de exercício, o corpo dela começa a ter aquela adrenalina ali e ela fica altera, tem alterações de humor e altera a percepção dela, tanto é que ela fica nervosa, ela fala assim, nossa, preciso descarregar, preciso, não é? Então, o resíduo da ansiedade pode ser uma coisa que o corpo esteja sentindo falta, por exemplo. Você não está fazendo nada, não está liberando adrenalina, não está fazendo nada do que às vezes poderia estar fazendo. Aí o corpo perde essa adrenalina e a mente cria situações para você gerar essa adrenalina sem fazer às vezes um exercício. Nenhum. Por quê? Porque ela vai te causar uma ameaça às vezes tão grande que você vai liberar toda a fisiologia como se fosse um perigo que você tivesse que correr 1 quilômetro, uma maratona, só para sentir, só para o seu corpo às vezes sentir uma emoção ou precisar de um hormônio que ele é afim e de repente parou de vir para ele, como se fosse uma abstenção de um vício, alguma coisa nesse sentido. Você já tinha parado para pensar nisso? Vamos pensar em coisas fora do que já está sendo dito, porque, como eu falei, é muito particular isso, o sentir, né? Deixa eu só dar uma lida aqui nessa definição. Quer ver? Ansiedade, qualidade de emoção veiculada ao medo e à expectativa. O sujeito pode ou não perceber essa apreensão, associada por definição a um estado emocional negativo ou aversivo, ou seja, é descrita como desagradável. Ninguém gosta de sentir ansiedade, porém é inevitável. Porém, é um certo padrão mental. Só que no caso, quando entra uma emoção negativa, nesse sistema, ele já tem esse efeito meio que para poder parar mesmo, assim, não, parou o sistema, entendeu?
tipo computador. Deu, né, se abrir um Photoshop junto com, às vezes, um editor de vídeo e você quiser subir um arquivo, de repente o trem para, entendeu? É por aí. É quase sempre acompanhada de sintomas físicos inespecíficos, associados à excitação autonômica, sei lá o que é isso, tais como palpitações, sudoreses, tremores, respirações ofegantes, sensação de sufocamento, entre outros. A ansiedade, dessa forma, se diferencia de outros estados das expectativas, não associados à vivência emocional aversiva, como fissura presente em distúrbios de controle do impulso. A ansiedade pode ser considerada normal ou patológica, a partir das relações entre seus fatos desencadeantes à intensa das manifestações. Dizer que a ansiedade é tônica ou generalizada, quando é mantida ao longo do tempo, isso ocorre surtos, né, ou ataques, enfim. Então, é interessante a gente observar que há um mecanismo hormonal no nosso corpo que é independente às vezes do nosso eu de fato, mas que ele já está às vezes correlacionado com um tipo de personalidade ou com um tipo de sentimento e que o corpo pode ser viciado às vezes em um sentimento. Ou vamos pensar, o corpo pode ser viciado em sofrer e ele pode às vezes querer alguns hormônios e algumas toxinas e ele vai meio que enganar a mente para poder liberar aquilo lá também, entendeu? Eu não sei de fato se isso é uma coisa padronizada, mas é uma possibilidade. E como possibilidade, é interessante a gente observar que, mesmo se não existir num fato real, a possibilidade existe no campo material, mental, aliás, mental. Material às vezes não existe, apesar que isso também é tudo subjetivo, porque a mente é tudo mental. Mas o seu corpo pode ser viciado em um sentimento, o que às vezes você tem mais dificuldade de superar. Então, por exemplo, às vezes tem gente que põe a vida em risco, salta de paraquedas, é viciado naquilo. A pessoa, de repente, às vezes é viciada naquela adrenalina muito forte mesmo e que não tem outra maneira de conseguir a não ser colocando a vida em risco. Mas, se de repente essa pessoa fica 2 meses trancada, ela dá um surto mental e libera aqueles mesmos hormônios que o corpo estava acostumado a receber quando ela pulava de paraquedas. Quem está controlando? É a mente ou o corpo? Fica a pergunta.